Na frente italiana, os soldados não lutavam apenas contra o exército inimigo. Lutavam contra avalanches, contra generais que os tratavam como descartáveis e contra o mesmo rio 12 vezes. Em outubro de 1917, 300 mil soldados italianos desapareceram em um único dia. Em 24 de outubro de 1917, às 2 da manhã, 2.000 peças de artilharia austro-alemãs abriram fogo simultaneamente contra as linhas italianas no vale do rio Isonzo. Em 6 horas, um exército de 400 mil italianos foi partido ao meio. Em 24 horas, 300 mil deles estavam mortos, feridos, capturados ou em fuga descoordenada para o sul. Esse seria o pior desastre da história militar italiana moderna, e ninguém fala sobre ele. Em 23 de maio de 1915, a Itália traiu seu compromisso da Tríplice Aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria ao entrar em guerra contra estas. Luigi Cadorna, o comandante supremo do exército italiano, chamava essa guerra de a Quarta Guerra de Independência. A Itália queria territórios, Trentino, Trieste e o litoral da Dalmácia, terras que estavam sob o poder do Império Austro-Húngaro há séculos. Mas havia um problema geográfico que nenhum mapa político poderia resolver. A fronteira entre a Itália e a Áustria-Hungria não era uma planície, era uma parede natural. Os Alpes, picos que ultrapassavam mais de 3.000 metros de altitude, com temperaturas que matavam mais soldados do que as balas inimigas. Quem controlasse as montanhas, controlava tudo. Quem estivesse no vale, estaria morto. O general Cadorna tinha um plano simples: avançar pelo rio Isonzo, tomar Trieste e depois marchar sobre Viena. Um plano que ignorava completamente o fato de que entre ele e Viena existiam algumas das formações rochosas mais inóspitas do continente europeu e as deficiências do exército italiano. Cadorna lançou a primeira ofensiva em junho de 1915. Ela durou 2 semanas e foi um resultado desastroso: 15.000 baixas italianas e nenhum avanço estratégico. Um mês depois, ele tentou novamente, na segunda batalha do rio Isonzo, no mesmo local e com o mesmo plano. O resultado foi o mesmo: mais de 42.000 baixas italianas. O padrão era tão cruel quanto previsível. Soldados italianos subindo encostas íngremes sob o fogo de metralhadoras austro-húngaras posicionadas no topo, sem cobertura, sem surpresa e sem chance alguma. Mas Cadorna não era um general que aprendia com os erros. Ele era um general que acreditava que os erros se corrigiam com mais homens. Entre junho de 1915 e setembro de 1917, ele lançou 11 ofensivas no mesmo vale do Isonzo, 11 vezes o mesmo rio e 11 vezes o mesmo massacre. No total, as batalhas do Isonzo custaram 300.000 vidas italianas, para conquistarem, em algum caso, menos de 3 km de terreno montanhoso que seria perdido semanas depois em um contra-ataque inimigo. Os fracassos da ofensiva também estavam ligados com a lamentável logística e suprimentos das divisões alpinas. No início da guerra, o exército de Cadorna contava com menos de 2.000 peças de artilharia, essenciais para romper as linhas inimigas, e não possuíam metralhadoras. Problema esse que só seria resolvido no final de 1916. Mas o que tornava a defesa austro-húngara tão eficaz não era a superioridade numérica. Eles estavam em desvantagem de quase 3-1 em vários momentos, e muito menos equipamento superior. O exército imperial estava mal abastecido durante a maior parte do conflito. Sua vantagem eram as montanhas. Os austro-húngaros, comandados por Svetozar Borojević, aplicavam uma doutrina defensiva que transformava cada pico alpino em uma fortaleza natural. Trincheiras escavadas na rocha constantemente, ninhos de metralhadora posicionados em ângulos que cobriam cada aproximação possível, artilharia pré-registrada em cada metro de terreno abaixo. Um soldado italiano que sobreviveu à terceira batalha do Isonzo escreveu: "Nós atacávamos para cima. Eles atiravam para baixo. A gravidade estava do lado deles." A geografia não era apenas um obstáculo, era uma arma, e Cadorna nunca conseguiu encontrar uma solução para isso. Enquanto isso, os soldados italianos enfrentavam um inimigo que nenhum general havia previsto: o inverno alpino. Em dezembro de 1916,
Avalanches mataram mais de 10.000 soldados em um único dia nos Dolomitas. Corpos que só foram recuperados na primavera seguinte, quando a neve derreteu. A chamada Guerra Branca, a Guerra nas Geleiras, produziu algumas das imagens mais surreais da Primeira Guerra Mundial. Soldados cavando túneis dentro de geleiras, canhões sendo içados por cordas até picos onde nenhum ser humano havia pisado antes. Batalhas travadas a 3.000 metros de altitude, onde o ar era tão rarefeito que os homens desmaiavam antes de conseguir efetuar um disparo. Mesmo com esses fatores, o general Cadorna manteve seus mesmos planos de ataque na região do Isonzo, custando centenas de milhares de vidas. No outono de 1917, algo mudou. E não foi na Itália, foi na Rússia. Com o colapso da Frente Oriental, a Alemanha transferiu divisões inteiras para o fronte italiano. Pela primeira vez, não era apenas os austro-húngaros defendendo as montanhas. Havia as tropas de assalto alemãs, os Sturmtruppen, treinadas em táticas de infiltração que tinham acabado de ser testadas com sucesso em Riga e nas ilhas de Munsan, no Báltico. O plano era simples e devastador. Ao invés de atacar as montanhas, eles atacariam o vale, na cidade de Caporetto, que ficava no flanco norte das linhas italianas e era considerada um ponto fraco. Defendida por tropas exaustas que já tinham enfrentado 11 ofensivas no mesmo setor. Na madrugada de 24 de outubro de 1917, sob uma cortina de neblina que reduzia a visibilidade a poucos metros, as divisões alemãs, comandadas pelo general Otto von Billow, infiltraram as linhas italianas usando uma combinação de gás, artilharia de precisão e avanços noturnos em pequenos grupos. As unidades italianas no setor de Caporetto simplesmente se dissolveram. Não foi uma retirada, foi um colapso total. 300.000 soldados italianos começaram a recuar para o sul. Muitos jogaram seus rifles fora, outros se renderam em massa. 265.000 prisioneiros de guerra em 2 semanas. Muitos deles costumavam gritar entre as fileiras: "Nosso inimigo é Cadorna, não os austríacos." O pânico se espalhou mais rápido do que qualquer general poderia conter. Cadorna culpou seus soldados, chamando-os de covardes, mas a verdade era mais simples. Homens que passaram 2 anos e meio atacando montanhas sem resultado, simplesmente quebraram. O avanço austro-alemão percorreu 150 quilômetros em 2 semanas. Veneza estava ameaçada. Pela primeira vez desde 1866, havia tropas inimigas em território que a Itália considerava seu coração. Caporetto foi uma catástrofe, mas também foi o ponto de virada que a Itália precisava. Cadorna foi substituído por Armando Dias, um general que entendia algo que Cadorna nunca entendeu. Soldados não são números. Dias melhorou as ações, aumentou as licenças, reduziu as execuções sumárias por deserção. Pela primeira vez em 2 anos, os soldados italianos sentiam que seu próprio comando não os odiava. Mas a mudança mais importante foi estratégica. Ao invés de lançar ofensivas frontais inúteis contra as montanhas, Dias esperou. Ele reconstruiu o exército e esperou o momento-chave. Esse momento chegou em junho de 1918, quando os austro-húngaros tentaram sua própria ofensiva no rio Piave. O ataque falhou e custou 150.000 baixas austro-húngaras. O Império já estava exausto. Suas divisões estavam famintas, e seus soldados, tchecos, croatas e húngaros, estavam cada vez mais desinteressados em morrer por um imperador que não falava suas línguas. Em 24 de outubro de 1918, exatamente 1 ano depois de Caporetto, Dias lançou a ofensiva do Vittorio Veneto. Desta vez, a situação era completamente diferente. O exército italiano tinha 57 divisões, os austro-húngaros tinham 52. Mas suas divisões estavam com metade dessa força nominal, pois o Império já estava desmoronando por dentro. A batalha durou 10 dias. No dia 30 de outubro, as tropas italianas cruzaram o Piave e estabeleceram cabeças de ponte que não puderam ser contidas. Em 3 de novembro, Trieste caiu. No mesmo dia, o Império Austro-Húngaro assinou o armistício, efetivo em 4 de novembro. Mas o mais impressionante é que, nas últimas 24 horas entre a assinatura e a efetivação do cessar-fogo, o exército austro-húngaro perdeu 350.000 homens. Soldados que simplesmente pararam de lutar. Um império que durou 400 anos
deixou de existir em uma manhã de novembro, nas margens de um rio italiano que ninguém no mundo conhecia antes da guerra. A frente italiana custou 650 mil vidas italianas e 400 mil vidas austro-húngaras. Mais de 1 milhão de mortos. A maioria em combate por pedaços de rochas que, 100 anos depois, continuariam exatamente onde estavam. Mas o legado mais profundo não está nos números. Está na transformação de um país. A Itália entrou na guerra como uma nação dividida, um exército tratado como carne de canhão por seus próprios generais, e saiu da guerra com Trieste e Trentino, as terras irredentas. Mas o custo de 650 mil vidas e uma cicatriz psicológica que o fascismo de Mussolini exploraria apenas 3 anos depois. A Itália não saiu com todos os seus ganhos em mãos, pois parte deles foram transferidos para o reino da Iugoslávia. Foi uma grande decepção para a nação italiana. Cadorna é lembrado como um dos piores generais da Primeira Guerra Mundial. Broevich, o defensor de Isonzo, é um nome que quase ninguém conhece. E Caporetto, a maior derrota militar da história italiana. Tornou-se uma palavra, sinônimo de colapso, de traição e de tudo que deu errado. Mas Vittorio Veneto também aconteceu. Em novembro de 1918, o Império de 400 anos se dissolveu nas margens do rio Piave, varrido por soldados italianos que, um ano antes, estavam fugindo para salvar suas vidas. Se você gosta de histórias que ninguém conta sobre a Primeira Guerra Mundial, inscreva-se no canal Memória de Guerra, pois a próxima frente será ainda mais brutal.